Olá, galerinha, tudo bem? Professor Bruno Mota, do nosso canal Café Servidos e Escola. A nossa escola aqui é a nossa escola virtual, tá? Enquanto aí as nossas aulas presenciais não retornam. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, tá? Aos amigos também que estão vendo esse vídeo e não fazem parte das turmas que eu leciono, mas fazem parte aí do nosso canal, do nosso estudo, da nossa aprendizagem. A aula de hoje vai falar sobre o trabalho nas diferentes sociedades, a primeira parte dessa aula. Vocês vão falar sobre o trabalho nas sociedades tribais e o trabalho na Idade Antiga e Medieval. E na próxima aula, no próximo vídeo falaremos sobre a noção de trabalho, tá? A partir da Idade Moderna. Se gostarem do vídeo, dê um joinha, tá? Dá um ok e se inscrevam no canal para receberem as novidades das nossas publicações, tá? Bem, pessoal, estamos aí na segunda semana de junho, tá? E parece que as vacinas, elas estão sendo as testagens estão evoluindo, e se Deus quiser teremos essa vacina aí a partir de setembro ou outubro. Também uma questão de reabertura de comércio da vida, né? Um chamado novo normal, né? Titulado aí por governos, mas uma orientação do seu professor: continue se cuidando, porque a doença não acabou, pessoal, ao contrário, ela ainda permanece, o índice de contágio ela aumenta. Então você que está circulando pelas ruas, tome cuidado, use suas máscaras, higienize bem as suas mãos, troque as suas roupas quando chegar aos locais de destino, principalmente em casa, tá? Mantenha-se se cuidando, assim o vírus ele não é disseminado, beleza? Bem, pessoal, entrando já no tema da aula de hoje, tá? A questão do trabalho nas diferentes sociedades. Mas antes de entrar no trabalho específico das sociedades tribais e no mundo antigo e medieval, vamos pensar numa seguinte situação, tá? O que envolve uma produção? Vamos pegar como exemplo, já que estamos de manhã, né? E eu tenho um cafezinho, um cafezinho, um pãozinho, né? Aquele pãozinho francês de água e sal, né? Você já pensou em tudo que envolve na fabricação daquele pão? Você vai chegar lá na padaria e fala: me dá R$2 de pão aí. R$2. R$2, no caso, né? Para você, simplesmente aquele processo produtivo só pode envolver o padeiro, que faz lá aquele pão, e a pessoa que está atendendo, o dono da padaria, o funcionário, te envolve, pronto, o processo produtivo acabou ali. Só que, pessoal, aquilo é muito mais amplo, tá? Vamos falar sobre os ingredientes básicos desse pão: trigo, água, sal e fermento. Então, para cada ingrediente básico desse pão, fora os outros, tá? Caso haja, não sou padeiro, então não vou saber se são os ingredientes básicos. Vão envolver uma produção, tá? Uma complexa rede de produção, tá? Vou falar sobre o trigo, primeiramente. Ou seja, alguém tem que plantar esse trigo, alguém tem que colher, tá? Tem que ter moinhos para moer esse trigo. Depois, esse trigo vai entrar em processo de comercialização até chegar à padaria. Nesse processo, vai envolver uma gama de pessoas nesse processo produtivo. Mesma coisa a água, tá? O sal, desculpe. Ele tem que ser retirado do mar, ele vai ter que ser processado, vai ter que ser embalado, até chegar às empresas e ser fornecido, por exemplo, à padaria. Mas nestes processos, uma gama de trabalhadores vão participar. A água, por exemplo, a água que nós consumimos, né? Ela é captada, ela é tratada, tem as estações de tratamento, ela é distribuída para as casas e empresas, até chegar a tal padaria, tá? Para fazer o fermento, ele é feito numa outra empresa, ou seja, a matéria-prima necessária para produzi-lo também passa por vários estágios, várias etapas até chegar à padaria. Na fabricação do pão, precisa de equipamentos, né?
tanto para preparar massa como para assar esta massa. E esses equipamentos são produzidos em empresas, e as matérias-primas para fazer esses equipamentos também são feitos em outros lugares, ou seja, uma complexa rede, tá? Muitas pessoas se envolvem nesse processo produtivo, tá? E no final das contas, chega a separaria tudo isso separado, é juntado e é feito pãozinho. Então, esse pãozinho que você toma, ou esse cafezinho também, vou tomar mais um pouquinho, ele envolve uma complexa rede de trabalho. Isso para tudo que se consome, tá, pessoal? Só dei o exemplo prático, o pão combina com café, ficou o melhor exemplo assim, tá? E tô falando isso na nomenclatura de hoje, tá? Nessa complexidade da rede de trabalho no mundo industrializado, em outras sociedades como era, tá? Esse é só um exemplo. A gente vai voltar a falar sobre trabalho nos dias de hoje, numa outra aula, mas isso é só um contexto introdutório para entrarmos num outro tipo de sociedade, tá? E uma sociedade, e o primeiro tipo de sociedade que vamos analisar é uma sociedade tribal. Será que é uma sociedade tribal da mesma forma que é hoje? Vocês já pararam para pensar isso? Nessa correria do mundo do trabalho da era capitalista? Claro que não, né, pessoal? Numa sociedade tribal, o trabalho não é a base central da vida das pessoas. Ele faz parte, tá? Então, essa sociedade, ela não é estruturada pelo trabalho como é na sociedade capitalista, tá? Esse tipo de sociedade, tá? Uma sociedade comunitária, onde todos trabalham para sobreviver, tá? Cada um vai ter uma função de acordo, tá, com o que cada um pode fazer. E essa divisão ela é feita por sexo e por idade. Então, pessoas homens mais jovens vão fazer um trabalho, por exemplo, que mulheres não podem fazer. Homens mais novos vão fazer trabalho, por exemplo, que um homem mais velho não pode fazer, tá? Então, todos fazem parte desse trabalho, tá? E esse trabalho é o que? Para manter-se a sua chamada subsistência, ou seja, eles trabalham para viver. Caça, a pesca, tá? Coleta de alimentos, agricultura, criação de animais, tudo isso, tá? Para a sua subsistência. E esse trabalho ele está associado aos ritos, tá? A religião, tá? Ao sistema de parentesco, as famílias, tá? As festas dedicadas aos seus deuses, tá? Ou seja, o trabalho integrado à vida social, tá? Não é o trabalho acima de tudo e de todos, não, ele faz parte da vida social, tá? Aí, por muitas das vezes, né, havia um preconceito, pensadores pensaram que as pessoas que viviam nesse sistema de vida eram privadas, tá? Passavam necessidade, tá? E vai ter um antropólogo, o Marshall Sahlins, antropólogo estadunidense, ou seja, ele nasceu nos Estados Unidos da América, tá? Que vai dizer que essas sociedades, elas viviam em abundância, tá? Ou seja, não havia falta, tá? Eram sociedades, tá? Altamente abastecidas, tá? Ou seja, apesar de viver nesse sistema rudimentar, entre aspas, era altamente sofisticado, tá? E eles trabalhavam menos a cada dia, tá? Ou seja, eles juntavam o necessário para a sua sobrevivência, tá? Um exemplo, na pesquisa dele vai falar dos Yanomamis na Amazônia, que dedicavam 3 horas por dia à produção, ou ao trabalho, que chamamos hoje. Ele vai falar de uma outra tribo que eu anotei aqui, os Guayaquis do Paraguai, que trabalhavam em cerca de 5 horas por dia. Um outro, ele vai falar aqui que os Kungs do deserto de Kalahari, no sul da África, trabalhavam em média 4 horas por dia. Então, o trabalho, ele era visto o quê? Para a sua subsistência.
tá? E o fato de se dedicarem menos tempo ao trabalho, como eu falei antes, não quer dizer que eles davam falta, ao contrário, são cidades, como eu disse, altamente alimentadas, tá? Aí você pode se perguntar, pô, Bruno, então tem alguma explicação para que eles trabalhem menos? Bem, pessoal, a explicação através desses estudos é que para essas sociedades tribais, o trabalho está relacionado com como eles vivem e sentem a natureza, tá? Ou seja, a natureza faz parte da vida deles. A terra tem um valor religioso, um valor cultural, tá? Tudo que eles recebem da terra é um presente, da chamada mãe natureza, tá? E eles têm uma profunda relação com o meio que vivem, tá? E esta relação vai ajudar a eles terem produtos para a sua alimentação, tá? Para cura, fazer remédio, tá? E vai ter uma afetividade em relação ao local que vivem, a terra que produzem. E isso ajuda no seu modo de produção, tá? Alguma dúvida? Acho que não, né? Vou tomar mais um cafezinho. Para concluir essa parte, ou seja, ao estar integrados ao meio ambiente, tá? No seu modo de produzir, o trabalho, ele não se torna uma esfera específica da vida, ou seja, não há um mundo do trabalho como há nas sociedades capitalistas dentro da sociedade tribal. Há trabalho, mas não há um mundo do trabalho. Bem, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a noção de trabalho no mundo antigo e no mundo medieval, tá? O trabalho no mundo antigo, pessoal, a primeira palavra trabalho, ela vai derivar de um instrumento de tortura chamado tripalium, tá? Ou seja, um instrumento de três, vamos dizer assim, três frentes, onde se amarrava o camarada lá e ele era torturado, gerado os membros esticados até que ele viesse a confessar o que se pretendia que ele confessasse. Então, ficou por muito tempo ligado à tortura, uma atividade penosa e torturante, tá? Por isso que muita gente fala hoje, pô, vou trabalhar, pô, não gosto, tortura, por causa desse valor pejorativo da palavra trabalho, tá? Nas sociedades gregas e romanas, pessoal, o trabalho, esse trabalho mais pesado, né, para manter o desenvolvimento daquelas regiões, eram feitas por escravos, tá? Que garantiam a produção suficiente para suprir a população, tá? Ou seja, nas obras, no plantio, tá? Na obtenção de mercadorias. Então o escravo fazia o trabalho mais árduo, tá? Existiam também comerciantes, artesãos, mas era o escravo que fazia esse trabalho. E os grandes proprietários, né, a nobreza da época, se dedicavam a assuntos do Estado. Trabalho visto como uma atividade repugnante, através do seu significado original. Então, se é uma atividade repugnante, não poderia ser feito por um nobre, e sim para um escravo. Essa visão também não vai mudar muito na sociedade medieval, que o trabalho vai sair a figura do escravo, que era o proprietário do seu dono, e vai entrar a figura do servo, tá? Do servo, do artesão, do camponês e principalmente do servo, tá? A terra vai ser o principal instrumento de trabalho, o servo, o camponês vão trabalhar nessa terra e eles vão ficar com esse trabalho penoso que era desenvolvido pelo escravo no mundo antigo. Tem até no mundo medieval, tem os que trabalham, né, que são os servos e camponeses, tá? Pequenos comerciantes. Tem os que guerreiam, que é a nobreza, e tem os que oram, que é o clero. Então, a maior parte da população que era camponês, que eram formados por camponeses e servos, trabalham para sustentar a nobreza e o clero, que era o pessoal da Igreja Católica, tá? E nesse regime de servidão, esses servos, eles não gozavam apesar de não serem escravos, não tinham uma liberdade, tá?
para trabalharem do jeito que queriam. Não, eles trabalhavam na terra, tá? Mas eles não tinham posse daquela terra. Aquela terra pertencia ao Senhor. E eles tinham várias obrigações, tá? Desde pagar tributos, tá? E até trabalharem na terra dos seus senhores como forma de pagamento desse tributo, tá? Ou seja, numa relação de dependência, tá? E o mais importante, não vou entrar detalhadamente em cada uma dessa relação, porque o que interessa nessa aula é saber que havia uma dependência. E tanto no mundo antigo como no mundo medieval, tá? Essa concepção de trabalho, tá? Era vista como repugnante, tá? E quem fazia esse trabalho é quem era considerado inferior na sociedade. Tá? A nobreza, vamos dizer assim, a parte superior, tá? O grande proprietário, ele se dedicava a assuntos do Estado, tá? Então, a população se dedicava ao trabalho para manter aquela sociedade funcionando e a elite se dedicava a assuntos do Estado e no mundo medieval a igreja se dedicava aos assuntos espirituais. Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, dá um ok, dá um joinha. Tá? Até a nossa próxima aula. Se cuidem. Fiquem com Deus.